Olá, meu povo, meus seguidores, meus superfãs, meus amigos que estão aí esparramados por esse Brasilzão, pessoal do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul. Para vocês todos, um abraço. Hoje é 1º de dezembro, estamos no último mês. Para vocês que estavam comigo desde o dia 1º de janeiro, até, por exemplo, no dia 6 de janeiro nós já estávamos aqui, né, metendo bronca, e o dia 8 de janeiro foi para a gente muito importante. E nós estamos presos ainda no dia 8 de janeiro e já estamos em dezembro, tá certo? E esse vídeo de hoje, né, que nós vamos falar, é sobre o deputado Chico Vigilante do PT, presidente da CPI dos atos antidemocráticos lá do Distrito Federal, né? Ele teve que se expor para livrar o general do Lula do indiciamento apresentado pelo relatório da CPI dos atos antidemocráticos. Relatório este feito pelo deputado João Hermeto, né, que estava ali ao lado do Chico Vigilante, os dois parecia que faziam uma dobradinha, mas que o João Hermeto indiciou o general G. Dias, né, indiciou, mas o Chico Vigilante teve que colocar, né, furar como diz um deputado lá, furar o protocolo dos regimentos internos da Câmara e da CPI para colocar como se diz assim, um destaque, né? Vou botar um destaque aqui que eu não quero que seja indiciado o general do Lula. E aí botou para votar e votou e acabou tirando o G. Dias do indiciamento do relatório da CPI do Distrito Federal dos atos antidemocráticos, que, segundo o relator, diante das evidências que foram apresentadas durante o processo, e ele disse que fez um relatório bastante técnico, né, que teve assessoria de pessoas técnicas para ajudá-lo a desenvolver esse raciocínio, mas, como se faz, né, num tribunal político, não vale o que é a justiça, vale a vontade da maioria. Essa maioria que o ministro Gilmar Mendes estava criticando, né, quando o pessoal lá do Senado aprovou a PEC, que tenta limitar a independência, né, essa arrogância do STF, né? Então é sobre essa maioria que aconteceu na votação da Câmara Distrital que nós vamos falar sobre isso, né? E aí, meu amigo, agora isso aqui é cá para nós, tá? Nós estamos falando aqui de amigo para amigo, vocês que me acompanham aí. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade, né? Estamos em Minas Gerais, um estado de espírito, né? E a gente está sempre aí recebendo o apoio de vocês, não só com comentário, com curtida, né? Com se inscrevendo no canal, compartilhando, isso é muito importante. Não podemos parar de propagar, né, essa comissão, porque realmente ela é uma dádiva que nos deu essa oportunidade de estar aqui acompanhando como cidadão civil, eu aqui, você aí, né? Vocês que comentam, a gente já pegou uma certa intimidade, nós já somos amigos. Eu sei que se eu tiver que viajar por vários lugares do Brasil, sempre vou ter um lar para me receber aí, ó, vem cá, João, pode passar uns dias aqui que nós vamos tomar um pão de queijo, do jeito que você gosta aí, com um cafezinho. Enfim, mas nós estamos aqui para falar de um assunto sério, né, que é essa decisão, né, do Chico Vigilante de tirar do relatório do Hermeto o indiciamento do general G. Dias, né? Mas o Hermeto não indiciou o Flávio Dino, João. Aí, segundo o Hermeto, falou, olha, eu não tive a oportunidade de fazer interrogatório para o Flávio Dino, que ele não compareceu, embora, né, tivesse, né, um pedido para ele aparecer lá para depor, mas ele não apareceu. Então, como o STF já andou dando um assédio
Aí o pessoal fala, João, mas você fala TSE, STF, não é o STF é uma instituição. É um juiz do STF que tentou intimidar o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal. Né? Esse assédio judicial que você disse, você não pode atribuir à instituição STF. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, tudo que parte do STF, que seja de um ministro, o ministro ele representa o STF. Então, qualquer ação de um ministro do STF, por mais que seja monocrática, ele reflete a operacionalidade daquela instituição. Então, por exemplo, se o Hermeto foi lá e recebeu um oficial de justiça do TSE, do STF, então é a estrutura do STF que está se colocando contra o relator da CPI do Distrito Federal. Ah, mas é só um juiz. Não interessa, ele usou da estrutura do STF, ele usou da estrutura de poder que ele tem. Né? Esse abuso de poder, esse abuso de autoridade, para poder intimidar um relator de uma comissão parlamentar de inquérito. Para quê? Para, olha, não vem para cima da gente, que senão você vai ter troco. Então já deixou o cara melindrado, entendeu? Isso chama assédio. E não tinha nada. Esse processo que foi colocado aí, essa investigação, esse inquérito contra o relator da CPI do Distrito Federal, tem que ser investigado pelo Ministério Público, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, porque isso aí foi muito grave. Isso foi uma interferência legítima de um poder sobre o outro para intimidar. Então isso é sério. Eu fiz isso no último vídeo, coloquei aqui, mas eu sou o único que estou falando isso. Ah, mas é porque você está aí na capital brasileira da liberdade, João, é Minas Gerais, um estado de espírito, terra da independência, terra da Inconfidência Mineira, terra de Tancredo, terra de Tiradentes. Mas a gente tem que contagiar o Brasil. Não pode ser só daqui que eu vou ter que irradiar esse espírito de legalidade, de provocar esse espírito de voltar à normalidade. Isso tem que partir de todos os brasileiros. Então, isso é sério, isso tem que ser denunciado. Então, o Hermeto fez um alerta, uma denúncia grave na abertura da sessão lá, onde ele foi ler o relatório. Ele fez uma denúncia. Ele falou, eu estou sendo vítima, eu fui vítima de assédio processual, assédio jurídico, né? De abuso de autoridade de um poder judiciário para intimidar a minha ação como relator. Isso é grave. Mas tá, passando isso, voltamos ao que interessa. Então, o João, o nosso Chico Vigilante, fez o que ele tinha que fazer, né? Sujar as mãos para poder livrar a cara do general do Lula. E o Hermeto saiu bem nessa, né? Porque, ó, eu estou colocando o homem aqui, eu sei que está tirando. Então, o Hermeto ganhou um crédito com a gente. E outra coisa, eu vou apresentar aqui para vocês que o relatório que o Hermeto fez foi um relatório muito detalhado. Inclusive, ele não indicia Bolsonaro, porque é óbvio, entendeu? Aquela da relatora Lisiane Gama, aquilo ali é picuinha política mesmo, não tinha evidências, né? E também não indiciou o governador do Distrito Federal e também não indiciou o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na época. E indiciou alguns subsecretários aí, algumas pessoas que não estavam indiciadas na CPI, na CPMI, lá do Distrito Federal, lá de Brasília, do Congresso. Então o Hermeto procurou fazer um relatório baseado tecnicamente, né, avaliando da seguinte forma. Ó, eu não vou questionar se teve infiltrado ou não, porque isso aí é muito abstrato. Isso eu estou entendendo o que ele pôs no relatório. Então ele entende que realmente houve pessoas patriotas que estiveram na esplanada, pessoas mesmo, apoiadores de Bolsonaro, que estiveram nas esplanadas, entendeu? E que foram envolvidos nesse imbróglio. Mas ele não procura autoria, ele não procura quem é o autor. Ele não quer saber se foi o PT que organizou, se foi o governo que organizou, ou se foi o pessoal da direita que organizou. Ele deixou isso
El Passan, pelo seu relatório. Mas ele tinha uma preocupação de chamar a atenção para a questão da segurança. Por quê? Porque o Distrito Federal, aquilo aconteceu dentro de Brasília, dentro da jurisdição do governo do Distrito Federal. Então, a CPI distrital tem essa responsabilidade de zelar pelo que, olha, se afeta a nossa estrutura de segurança, que é do governo, isso merece, né, um olhar, né, técnico, crítico da Assembleia, né, da Câmara Distrital. E foi isso que o Hermeto fez. O Hermeto focou simplesmente, olha, aí ele leu todos os relatórios de segurança, os avisos, né, o que foi feito, a forma como foi feita, ele mostrou um pouco da estrutura, porque ele foi da Polícia Militar. Então ele é um especialista no assunto, porque foi a vida dele. E era a instituição que ele serviu, que alimentou, né, a família dele, que alimentou ele, da qual ele se dedicou com muito afinco, é que ele estava ali representando e defendendo essa instituição. Então o Hermeto ele fez o que ele pôde fazer, entendeu? Dentro do critério mais técnico possível, para chegar na questão, né, das falhas, né, das omissões da parte da segurança. Então ele focou simplesmente nisso. Ah, mas teve infiltrado lá no QG, aquela célula lá do Major Santa Cruz lá e tal. Mas ele não quis entrar nisso, até porque é o que eu te falei, né? Isso é muito abstrato. Mas as evidências que deixaram nessas várias oitivas que aconteceram durante a existência dessa CPI e da CPMI, né, é que ficou evidente que o 8 de janeiro foi de autoria do governo federal. Ah, mas você fala evidente por quê, João? Porque as evidências que apontaram, todas as evidências que foram apresentadas, nos leva a concluir que foi uma atitude provocada pelo próprio governo. Ah, mas teve omissão. Não, isso é planejamento, isso é estratégia. Mas teve só o governo nisso? Não. A gente entende também, de uma certa forma, que isso não foi feito apenas pela parte do governo. Isso teve um braço também ao judiciário. Porque a ligação do judiciário na hora de condenar e na hora de validar, né, a narrativa que o governo apresentou, mostra a cumplicidade. Então, é uma parceria. A gente aqui de São João del Rei, avaliando, e aqui eu uso o artigo 5º da Constituição Federal, né, para manifestar a minha liberdade de pensamento, nós estamos aqui interpretando o que foi feito durante esse ano inteiro, né, esse esforço da sociedade, da classe política, das nossas instituições, de tentar entender o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, por mais que a Comissão Cidadã de Inquérito, né, ela é proforme, ela não tem a capacidade e a prerrogativa de indiciar ninguém, não tem esse poder de indiciar ninguém, mas a gente tem esse poder de refletir, esse poder de analisar, esse poder de criar conclusões. Conclusões não abstratas, porque eu tenho uma tendência de esquerda, eu tenho uma tendência de direita. Não, porque nós trabalhamos com as evidências que foram apresentadas. E nós mostramos todas essas evidências com imagens, com depoimentos e com fatos, que nos levam a crer que ficou evidente que essa 8 de janeiro foi uma ação orquestrada pelo governo com o apoio e o braço do Poder Judiciário. Ponto. Entendeu? Dito isso, a gente vai agora entender, né, por que aconteceu todo esse processo lá do desmembramento do relatório porque parece que tem um outro lá que é do pessoal, que é Fábio, né? Ele tinha um relatório alternativo para apresentar. Mas aí o pessoal aprovou o relatório do Hermeto, né? O relatório do Hermeto foi aprovado com unanimidade. Aí depois falaram, vamos aos destaques. E nos destaques eles tiraram G. Dias. E aí o pessoal da oposição queria colocar outras pessoas no destaque, mas aí vai o voto. Então o Hermeto ele teve uma propriedade, e aí o Hermeto ganhou meu respeito, tá certo? A gente aqui, porque eu sou uma pessoa, certo,
que eu não tenho papo nas línguas, não. O pessoal fala assim, João, você consegue colocar o dedo na ferida, você expõe todo mundo, o pessoal não te faz represária nem nada. Porque eu não estou aqui para pôr fogo no parquinho. Eu não estou aqui para derrubar ninguém, não estou aqui para dar golpe de Estado, não estou aqui para fazer A ou B, para promover A ou B. Eu estou aqui para buscar a verdade, entendeu? Desprovido de qualquer preconceito, tanto de direita quanto de esquerda. Então a gente tem a prerrogativa de analisar com a razão, não com o estômago, não com o fígado. E é para isso que nós criamos essa comissão de cidadã de inquérito. E eu vejo as aprovações que a gente tem no nosso, no YouTube lá, que são muito boas. Ou seja, nós estamos no caminho certo. Porque o que a gente quer é pacificar esse país. Mas para isso você tem que entender. E para entender, você tem que mostrar a verdade. E para mostrar a verdade, você tem que ter coragem. Você não pode se acovardar. Porque senão você não vai ajudar a resolver o problema. Porque tanto de um lado como do outro, tem pessoas acovardadas. O PT, o governo, se acovarda de uma certa forma. A direita, de uma certa forma, também se acovarda ao não colocar o dedo na ferida, como realmente deve ser colocado. Ao dizer que o processo eleitoral teve falhas, que esse processo eleitoral é viciado, que ele não é viciado apenas na eleição de 2022, que isso aí é antigo, entendeu? E que houve, sim, prejuízos para a democracia ao longo desse processo da urna eletrônica. Nós mostramos aqui com todas as evidências. Agora, como o Brasil vai resolver isso? Como o Brasil vai digerir isso? Entendeu? Eu também entendo que não é colocando tanque nas ruas. A gente não tem que quebrar o processo institucional para resolver isso. A gente pode resolver isso no diálogo, tá certo? Porque ninguém tem má vontade de fazer algo de bom pelo Brasil. Cada um tem o seu interesse de dizer, o meu Brasil é assim, eu quero fazer o melhor por ele, mas é do meu jeito. Tá, mas por isso você não é um cachorro, não é um cavalo, não é um demônio. Mas eu penso diferente de você, eu acho que tem que ser uma coisa mais transparente, uma coisa mais legítima, mais honesta, a forma de se chegar lá. Não é depois que chegou não vamos fazer direito, mas para chegar lá nós vamos ter que fazer isso. Para você que está começando agora na política, saiba que política não é um ambiente muito salutar. Sempre foi assim, sabe? É uma disputa, é uma espécie de guerra, mas é uma guerra branca. É uma guerra em que você envolve mecanismos institucionais para se sobrepor a uma outra sociedade, para se sobrepor um ao outro. Então a gente tem que entender isso e não pode abrir mão de participar do processo político. Por isso que eu falo, política não é para amador, mas também não é uma coisa que deva ser ignorada por qualquer um que participa de uma sociedade, de um coletivo. Polis, política, vem de cidade. Então vamos entender essa parte do Hermeto, porque aí nós vamos lá no site do Hermeto, e eu tenho uma figura para mostrar para vocês aqui, que é o deputado Rogério Negreiros, PSD. Ele é membro da Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal. Eu nunca vi ele lá. A gente que está acompanhando aí, desde que começou a CPI do Distrito Federal, eu não lembro. Tá? Eu até tentei ver algumas passadas aí para ver se eu achava essa figura. Ele não apareceu. Então, muitos que ficaram ali falando, sabe, debatendo, combatendo, buscando, investigando, se degladiando, muitos ali eram suplentes. Suplente dos titulares. Entendeu? Mas que não tem poder de voto na hora de decidir o relatório. Então, no dia do relatório, apareceu essa figuraça. E essa figuraça, vocês vão conhecer ela agora. E aí vocês vão entender um pouco dessa história do Brasil. O que é a sociedade brasileira a partir dessa figuraça do deputado Rogério Negreiro, eu anotei o nome dele aqui, deputado Rogério Negreiro, do PSD. O PSD é uma espécie de PSDB sem B, entendeu?
É aquela história do camaleão que eu falo para vocês, né? Então vamos lá. Eu vou colocar direto aqui a fala do deputado, porque nós vamos debater em cima da fala dele. Então ele só apareceu lá no final, para dar o parecer dele. Vamos entender. O que ele falou? Então ele é que fez a diferença. Porque o negócio foi 7 deputados, tá certo? Titulares da CPI. Dos 7 deputados, estava 3 ali com o Hermeto e 3 com o Chico Vigilante, do PT, dos titulares, na hora de votar. Então tinha um que tinha que decidir, que era essa figuraça aí, que era invisível, não aparecia. Ele apareceu lá só para votar, que é o deputado Rogério Negreiro, do PSDB sem B. Vamos entender o que ele falou. Porque ele é que decidiu. A balança está ali, ó. Você tem 6-6. É 7, um vai voltar para desequilibrar. Então quem que tirou o general G. Dias do inquérito, né? De ser investigado, de ser, né, indiciado? O Chico Vigilante não. Foi essa figuraça aí, porque ele é que desequilibrou a balança. E ele estava ali para isso. Vamos entender. Essa questão de investigação, eu acho que tem outras pessoas que possam contribuir a mais. Mas fiz uma anotação aqui sobre uma colocação inteligente do deputado Fábio Félix. Eu considero que aqui é uma casa política. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, prevista na nossa Constituição. E digo que nós, antes de sermos técnicos, nós somos políticos. E o meu voto vai ser eminentemente político. Tem algumas divergências em relação ao relatório, mas todos que me conhecem, deputado Chico, nós já estamos aqui, o deputado Chico está no 5º mandato, eu estou no 4º mandato, já tivemos divergências também, amadurecemos muito aqui, principalmente eu, que sou mais novo, mas digo que sempre me posicionei. Nunca gostei dessa palavra, desse azinho que aparece ali, que é a abstenção, e seguirei com a minha consciência e, mais uma vez, com a questão política. E darei aqui o meu voto sem nenhum tipo de problema, não tenho preocupação com rede social, com questão de mídia, etc., porque tenho minha consciência tranquila, não tenho rabo preso com absolutamente ninguém. O dia que eu estivesse rabo preso, eu não vou estar aqui, porque eu nem conseguiria exercer a minha função, mas dizer que mesmo com as divergências, exercerei meu voto de uma maneira firme, como sempre fiz. E dizer para vocês também que, apesar de ser católico, não vou me posicionar aqui em relação à religião, apesar de ser de centro-direita, um partido mais puxado para o centro, também não me posicionarei com a questão de cunho ideológico. E dizer a todos vocês que respeito a todos os parlamentares aqui. Eu acho que aqui é uma casa que sempre vai ser plural, a maioria vai decidir, e a gente respeitar a opinião e a divergência. Quero parabenizar o presidente Chico pela condução, não é fácil estar conduzindo uma comissão parlamentar de inquérito, muitas vezes, algumas vezes e muitas vezes, acaba não agradando a um ou a outro, mas eu creio que a condução do deputado Chico foi uma condução, na medida do possível, boa. E o deputado Hermeto, como relator, tem algumas divergências em relação ao relatório. Não vou entrar aqui em muitos debates, que eu acho que também, se a gente colocar aqui vários relatórios, a gente não sai daqui, a gente tem que virar essa página. Eu acho que o Distrito Federal está acima de qualquer tipo de divergência, questões ideológicas, e eu confesso a todos vocês, eu estou doido para essa CPI acabar, mas doido. E eu quero dizer que eu não vou ser mais doido de participar de uma CPI, nem como suplente. Eu acho que tem pessoas que podem exercer essa função de uma maneira mais plena e muito melhor do que o deputado Roberto Negreiros, que eu acho que eu tenho outras aptidões, porque senão eu teria feito concurso de delegado, de promotor e por aí vai. Mas respeitar todos os colegas, eu acho que o debate foi muito interessante e, mais uma vez, dizendo que eu tenho divergências, eu questiono algumas coisas, mas exercerei meu voto aqui com bastante firmeza. Obrigado, presidente. Entenderam? A posição do... Eu acho que o nome dele é deputado Robério Negreiros. É porque aqui fica pequenininho a tela, então eu não consigo ler direito. Então você viu aí a cara do isentão, né? Eu sou isso, mas não sou aquilo, eu sou aquilo, mas não sou isso, eu sou isso, mas não sou aquilo, e vou exercer meu voto com isenção. E eu não quero participar de comissão, porque eu não quero ser fiscal nada. Ele está ali mesmo, é para, entendeu? Ó, estou no meu 4º mandato, entendeu?
vou livrar a cara do general, vou estar com Lula, meu partido está fechado com Lula, está no governo, e é isso mesmo. Foi o PT, mas não interessa. A gente quer passar uma régua para cima disso, estou doido para isso acabar, já não aguento mais o pessoal me enchendo o saco, vou livrar a cara do Flávio Dino. Então, com licença, Hermeto, gostei muito da sua participação, mas eu não vou deixar você indiciar o general do Lula, porque a gente do PSD faz parte desse partido, dessa coligação, é base de sustentação do governo do Lula, e por mais que vocês entenderam, né, que o G. Dias teve processo importante na falha da condução da segurança, ou seja, planejou a insegurança do Palácio do Planalto para a coisa acontecer, eu vou livrar a cara do G. Dias. E aí o meu voto vai decidir. Então, esse deputado que está aí, esse menino aí, com 4 mandatos... Está com a palavra por até 15 Opa, minutos. peraí, Roberto deixa eu Negreiros. mostrar ele aqui. Aqui os- Esse menino aí, ele é o cara que vocês podem apontar. Esse é o responsável por não indiciar, por tirar o indiciamento do general do Lula do relatório da CPI do Distrito Federal. Ele chama deputado Robério Negreiros, porque ele, que ficou quase a maior parte do tempo longe da CPI, foi lá só para fazer a balança pesar do lado do governo do PT. Entendeu? Então é isso. A gente sabia, desde o começo, né, que o governo ia botar um gelo em cima da pretensão, né, da verdade. Porque a CPI do Distrito Federal foi um erro para o governo. Não só a CPI do Distrito Federal, mas como a CPMI também. Então, quando o Chico Vigilante entrou para assumir a presidência, talvez porque já existia esse burburilho, né? O Distrito Federal quer colocar uma CPI para investigar, porque Brasília que foi afetada. Isso aconteceu em território do Distrito Federal. E a nossa polícia do Distrito Federal que está sendo alvo de crítica, que está sendo alvo de ataque, que está sendo vitimizada. É o nosso governador que foi tirado do cargo indevidamente, de forma arbitrária. Então, nós, como Assembleia, como uma Câmara Distrital, nós que representamos o povo do Distrito Federal, nós precisamos tomar uma posição e investigar isso aí com independência. Aí, o pessoal do PT foi lá e assumiu, né? Falou, não, tá bom, mas deixa que a gente toma conta do negócio. Não era para ter acontecido. Tanto que, agora vamos entrar aqui no site do Hermeto, entendeu? E aí nós vamos entender isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Né? Nós vamos ampliar aqui, tem um esqueminha aqui que eu sei fazer. Vamos lá. Então vamos lá. Então nós estamos aqui na página do Hermeto, olha lá, hermeto.com.br, deputado distrital. E aqui ele fala do relatório, ele postou o relatório na página dele. Inclusive, aconselho a vocês ir lá, baixar, porque é arquivo, é documento, tá certo? E é muito importante vocês terem esse material dele, que foi um material feito com muito trabalho. É muito detalhado, mas ele se focou principalmente na questão da segurança. E o deputado Hermeto ganhou crédito com a CCI, tá certo? É claro que ele não colocou aquilo que a gente achava que não colocou todo, mas a gente entende a limitação do Hermeto, até por causa da pressão política. E depois que ele falou isso, né, do assédio jurídico que ele sofreu durante o processo, que já foi uma coragem dele colocar, né, externar essa ofensiva do Supremo sobre ele, né, como relator, por forma de intimidá-lo, isso já mostra que ele é um homem que tem meu respeito. Então, ele entrega o relatório, está aqui a foto dele entregando o relatório para o presidente, o relatório que foi aprovado por unanimidade, e aí a cara do Chico embaixo, fala assim, não, vou tirar o meu G. Dias daí. Então, vamos continuar aqui. Ele fala aqui, o deputado distrital Hermeto, MDB, entregou nesta quarta-feira, 29, o relatório da CPI dos atos antidemocráticos. O documento, que contém 444 páginas, será lido no plenário da Câmara Legislativa a partir das 9 horas. A CPI, que durou 9 meses, ouviu 33 depoentes e 35 sessões. Hermeto,
que é o relator desta CPI, trabalhou muito para entregar um relatório técnico e imparcial e focou em individualizar as condutas de cada pessoa com o objetivo de agir de forma justa e sensata. Agora aqui que é interessante. O que acontece após a apresentação do relatório da CPI? Ele coloca aqui. O documento serve para apontar as falhas e os culpados por terem permitido que os atos do dia 8 de janeiro e de 12 de dezembro acontecessem. Para ser aprovado, o relatório precisa ter pelo menos 4 votos favoráveis dos 7 deputados que fazem parte da CPI. São eles: o Chico Vigilante, do PT, o Hermeto, do PMDB, o Fábio Félix, do PSOL, a Jaqueline Silva, do MDB, como é que apareceu lá de vez em quando, o Joaquim Roriz Neto, do PL, o pastor Daniel de Castro, do PP, e Robério Negreiros, do PSD. Então, por exemplo, a Paula Belmonte, que era suplente, parecia titular, né? Porque ela foi uma das pessoas mais ativas ali durante o processo, né? E ela ganhou destaque, ganhou visibilidade. A gente até chamou ela de que a musa da CPI. Tá, então você tinha aqui, votos da oposição, né, que queria indiciar G. Dias de forma técnica, conforme o relatório do Hermeto. Você tinha o Hermeto, né? Você tinha o Joaquim Roriz e você tinha o pastor Daniel de Castro. Tá certo? 3. Aí do outro lado você tinha o Chico Vigilante, que está ali para limpar a cara do PT, né? Você tinha o Fábio Félix, do PSOL, aquele que o menino da bomba falou assim: eu lembro de você lá no QG lá, entendeu? E a Jaqueline Silva, também, que aparecia lá de vez em quando, entendeu? Mas na maioria das vezes foi o suplente dela que usou da palavra. Então, você tinha 3-3. Aí, esse Robério Negreiros, do PSDB, que eu não lembro de ter visto ele lá, é o que deu 4-3. E aí foi aonde tirou o general do Lula do relatório, né, do indiciamento. Aqui está o relatório, está todas as páginas do relatório aqui, de forma com índice, tudo direitinho. Eu aconselho vocês pegar esse PDF aqui, tem como baixar, entendeu? Baixa enquanto ele existe, porque eu não sei quanto tempo que isso vai ficar, porque isso é documento, gente. Embora tenha algumas coisas que você possa ter divergência, tem muita coisa aqui que tem procedência, entendeu? Que é a história do Brasil acontecendo aqui, tá certo? Então, tá aqui, na página do Hermeto, né? hermeto.com.br, e ali você vai ter acesso a esse relatório. Eu acho importante, né, que a gente tenha essa preocupação de gastar um tempinho, principalmente a parte acadêmica, né, tanto a parte jurídica, pessoal que faz direito, que faz legislação, né, que faz política, que estuda filosofia, que estuda história, né, que tenha esse documento em mãos, né, que eles possam ler, debater sobre isso. Eu acho importante, não só os partidos políticos, mas também eles, tá certo? Então, nós temos essa conclusão do relatório do Hermeto, né? E nós temos as nossas conclusões. Eu espero poder fazer isso em breve, talvez agora, essa semana, talvez esse fim de semana, eu possa apresentar aqui as conclusões da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, que é proforme, tá? Não tem nenhum poder legal, né, de existir, mas tem a opinião, né, a opinião de um cidadão que acompanhou, junto com os membros, né, que são seus seguidores, que compõem essa Comissão Cidadã de Inquérito, e que acompanharam com comentários, depoimentos aí, né, curtindo, mandando coisas para a gente, né, pedindo informação para a gente pesquisar e tudo mais, tá certo? Tá aí. Então eu vou pedir para vocês, aqueles mais fiéis, aqueles seguidores que me acompanham desde o começo, esses que são amigos do peito, né, que estão aí junto comigo aí nessa empreitada, que entenderam a proposta da CCI, né, que não esqueçam da nossa CCI. Ela ainda não acabou, nós vamos apresentar o nosso relatório,
que ao longo desses vários vídeos, 151 vídeos, né, o que nós falamos, o que nós nos posicionamos, já deixa claro o que nós pensamos, né, qual que é a síntese que vamos ter disso tudo. Então, o nosso relatório nada mais é do que um compacto, né, uma síntese realmente do que presenciamos ao longo desse ano. Então, eu peço a vocês que continuem com essa gentileza, esse apoio discreto aí que vocês têm dado, né, nos nossos Pix, jpnoticias@gmail.com, mais esse restinho para a gente poder terminar esse trabalho, tá certo? Porque esse trabalho, eu acredito que teve uma contribuição muito grande para a história do Brasil. O que nós levantamos aqui, o que nós apuramos aqui, eu acredito que não teve nem na CPI do Distrito Federal, nem na CPMI do Congresso. Vocês mesmos podem fazer nos comentários, né, na hora de classificar. Bem, João, vamos debater sobre a proposta da CCI, o que ela teve de bom e como ela se difere dessas outras comissões que, embora subentendem que tem poder de decisão, mas você viu que acabou tudo, né, como pizza, né? Foi um dinheirão gastado que talvez não vai dar em nada, né? Então, por isso que a CCI é importante, porque a CCI, embora também não vai dar em nada, como eles acreditam, porque não tem poder de decisão, é proforme, nós temos a prerrogativa de trazer a razão. E nada mais importante do que você ter a razão exposta, né? E a verdade é a coisa mais cara para a sociedade. No momento que a gente vive aí numa polarização, em que as pessoas trabalham com versões alimentadas pelo fígado e pelo estômago, e a gente aqui, naquela busca de pacificar o país, né, tenta trazer a serenidade e com essa serenidade poder enxergar, sabe? Igual esse copo d'água aqui, ó, transparente, né? Porque você consegue olhar através do copo, né? E você consegue me ver aqui através do copo. Então, ser transparente é isso, né? É puro. Então, a gente está sendo isso. Por isso a gente não tem nenhuma represália. Por que não? Porque nós não estamos aqui para comprar briga. A gente está aqui para pacificar esse país e para resolver esse problema, porque o Brasil é um só e nós vamos avançar para isso, tá certo? Então aguarde o nosso relatório, vai ser provavelmente nesse fim de semana, no mais tardar segunda-feira, mas não deixem, tá, gente? Vocês estão aí recebendo. Aquilo que sobrar, sobrou uma fraçãozinha aqui de centavos, manda aí para o jpnoticias@gmail.com. Ajuda esse velho camelô aqui, antes dele voltar com a sua banca. Porque é Natal, a gente tem uns brinquedinhos para colocar lá, alguns joguinhos. Eu quero voltar. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, eu interagindo lá na Avenida Tancredo Neves, com a clientela lá que eu interajo lá no passeio, quando eu estou lá apresentando, né, os nossos projetos de jogos educativos. Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. O Brasil continua. Tá certo? Nada vai mudar. Nós é que vamos mudar a nossa maneira de ver o Brasil. Um abraço.